filme Os Garotos Perdidos, 1987. Um dos filmes de suspense, mistério e aventura mais renomado dos anos 80. Vamos contar tudo sobre esse filme a partir de agora para você aqui no canal Conectados S.A. Filme de vampiro, mais mistério para você. Salve família, começando mais uma vez o nosso programa. Eu sou Ari de Jesus e vou ficar com você aqui durante um tempo para trazer informação, curiosidade, suspense e mistério. Hoje sobre um filme que chamou muita atenção, que até pelo nome, se for analisar bem, não dá muita moral, né? Mas é um filme cheio de mistério que é Os Garotos Perdidos, né, Sander? Exatamente, Ari. Tudo bem, Ari? Tudo ótimo, Tudo graças a tranquilo? Deus. Passou bem a semana? Otimamente Tudo bem. tranquilo, que bom. Como vocês estão, nossos amigos, nossos inscritos, nossos telespectadores, que todo domingo, às 21 horas, horário de Brasília, estão aqui com a gente no canal Conectados S.A. Mais mistério pra você. Hoje falando sobre esse filme aí, Os Garotos Perdidos, 1987. The Lost Boys. Exatamente, É né, bem Sander? interessante, um filme bem bacana, um filme gostoso de você assistir. Eu gosto muito, já assisti várias e várias vezes. Esse filme aí realmente traz uma nostalgia, mas também traz aí aquela sensação de suspense, de mistério. E também é um filme de vampiros. Exato, né? Eu vou ser sincero pra você, Sander. A primeira vez que eu fui assistir esse filme, pelo nome ele não me chamou muita atenção, né? Os Garotos Perdidos. Mas logo depois, assistindo o filme, tem muita coisa interessante. E o mais interessante ainda desse filme é o que tem por trás das câmeras desse filme ainda, né, Isso, Sander? bem bacana mesmo. É. Todos os comentários de hoje, e também que vocês fizerem durante a semana, tanto nos comentários normais quanto no chat, a gente vai ler no próximo domingo aqui junto com vocês. Ao final desse vídeo de hoje, nós vamos ler todos os comentários que vocês fizeram no nosso último vídeo, que foi sobre o filme A Hora do Espanto. Você comentou e a gente vai ler no final desse vídeo de hoje. Que também foi um filme de vampiro, né, Isso, Sander? filme de vampiro. Ora, tem vários e vários filmes de vampiro aí, mas renomados mesmo aí, né? A Hora do Espanto. E também esse Garotos Perdidos, que não é apenas aí um enredo de vampiro. Também é aquele suspense, aquele mistério bem gostoso de você assistir. É, o estranho é que esse filme aí, Garotos Perdidos, tem algumas ligações até com uma diz, área infantil aí, né, cara? Eu fiquei meio impressionado, vamos falar assim, né, com as ligações que fizeram desse filme com um lado mais infantil que é visto até hoje, né, Sander? Exatamente. Marcou realmente a nossa história. Mas é um filme que foi mudado desde o início lá da ideia de criar esse filme. Exato. Ele foi né? mudado muito. Bastante. Né? Foi mudado bastante. Ele era mais, como o Ari comentou, era mais para o público infantil realmente. Exato, né? Ia mudar totalmente a história. Até alguns atores ali que não aceitaram participar do filme foram substituídos. E será que deu certo? Com certeza deu certo, né? É um filme realmente top. O filme inicia-se com uma mãe com 2 filhos, um já adolescente, quase adulto praticamente já, né? E outro assim, adolescente ainda e tal. E aí ela recém-separada, estão se mudando para uma nova cidade, uma cidade litorânea lá dos Estados Unidos, né? Que é Santa Carla. Santa Carla. Essa cidade, o nome é uma cidade fictícia, mas a cidade que foi gravada realmente era Santa Cruz. Lá, uma cidade litorânea lá. No condado, não tô lembrado o nome do condado lá. Não era muito bem visto essa cidade de Santa Cruz lá, não. Ela foi falado muito, até no filme tem atrás da placa, no momento que eles passam de carro lá. Eles falam a cidade capital do crime. É a capital do crime, exatamente. Na época coisa era a assim, capital do crime, né? Só que por que foi escrito isso no filme? Ele traz a placa, por exemplo. Porque lá no passado, nos anos 70, essa cidade Santa Cruz, que no filme se passou a ser chamado Santa Carla, né? Para fazer um nome fictício para a cidade.
ela foi palco aí de vários crimes lá na década de 70. Principalmente serial killer, né? Isso. Entre 1970 e 1974, se não me engano, aí, durante 3 ou 4 anos, parece, ela teve vários assassinatos. Mais ou menos 28 a 30 assassinatos. Mais ou menos. Cometidos por 2 serial killer lá. Por isso que ela ficou famosa aí nessa época, da década de 70, como a capital do crime. E aí isso foi revertido também para o filme Os Garotos Perdidos. Até houve meio que uma briga, né, entre colocar o nome da cidade, Isso. como já tinha esse título, e a capital do crime, agora tem cinema uma cidade infestada de vampiros. Então teve uma pequena história, né, uma pequena briga ali em relação ao tema do filme e também ao nome da cidade e o que estava acontecendo na cidade, né, Sandro? Exatamente. Então a Lucy, que é a mãe, não me engano o nome dela é Lucy, deixa eu dar uma... Faz tempo que eu já assisti esse filme, eu assisti várias e várias vezes. Eu acredito que eu não errei o nome. Eu assisti 2 vezes esse filme. 2 vezes? 2 vezes. Então ali é a mãe, né, que é a Lucy, ela está chegando na cidade de carro, ela dirigindo, e seus filhos, né, ali com ela. Tem o Michael e o Sam. E ali eles chegam, tem até atrás a placa, como a gente comentou, capital do crime e tal. Uma cidade que eles não querem se mudar dali. Eles gostavam da cidade onde eles moravam, mas devido às situações financeiras da mãe, recém-separada e tal, e ali ela busca uma nova vida, uma nova cidade. Na cidade onde mora seu pai, o seu avô. Ali o avô dos garotos ali, né? Uma cidade onde tem muito punk. Que estilo punk, assim e tal, né? Se você vê muito esse estilo nessa cidade, lá em Santa Carla, nome fictício do filme. E aí eles chegam, vão até uma casa do seu avô, que é um pouco mais retirada ali, do local mais diferente, assim, realmente. Vão lá, até o seu avô também tem uma faixa na cabeça e tal, bem descolado, tem um jipe lá e tal. É bem bacana, né, a ligação entre eles. Os garotos já buscam... Tem televisão por aqui? Não tem nada e tal. Os dois não querem ficar por ali. Nossa, que bela cidade, eles falam. Que bela cidade que a senhora arranjou pra gente morar. Né? Eles estão por ali. O mais velho, que é o Michael, já está na fase adulta. Né, ali. Ele quer trabalhar. Ele não quer estudar mais. Ele quer trabalhar para ganhar dinheiro para ter a sua própria vida. O Sam, eles se dão muito bem os dois ali. O Sam já é adolescente, né? Já estuda e tal. Ali eles fazem amizade com dois meninos que são os irmãos Frog. Exatamente. Que são especialistas em vampiros, segundo a história do filme. E são... eles buscam realmente pesquisar sobre vampiros e tal. E ali na cidade está ocorrendo vários desaparecimentos nessa cidade. Alguns corpos teriam sido achados lá, mas muitas pessoas desaparecidas mesmo ali, né? Tanto que a outra cena do filme ali mostra um grupo de motoqueiros que é liderado pelo David, que é o Kiefer Sutherland. Sutherland, exatamente. Exatamente, que fez aquela seriado 24 horas. 24 horas, aí eu não lembrava o nome do seriado, cara. Aqui. Seriado 24 horas, ele tá bem mais velho nesse seriado, cara. Seriado 24 horas, ele deve estar agora mais ou menos com uns 60 anos, 62 anos. Mais ou menos por aí. Na época ele tinha, se não me engano, acho que 20 anos. Uma coisa assim. E aí o que acontece? Aparece eles, que são liderados pelo David, né? Esses motoqueiros, Kiefer Sutherland, ali. E aí, são aqueles estilos assim que eles tentam mostrar para a sociedade, para quem assiste o filme, que eles são uma espécie de... Tentam mostrar liberdade, né? Ali. São uma vida sem regras, sem regras, sem limite. Sem limite. E nada, né? Onde não pode segurá-los. Seria isso. Não pode pará-los. Uma liberdade total ali. Eles são esse grupo de motoqueiro. Eles aparecem apenas à noite, o que já causa uma certa estranheza, né? E ali eles entram, tentam entrar, parece que num shopping, no supermercado ali, tem um guarda lá que acaba xingando eles. Não permite a entrada deles ali. E aí eles saem, mas dá aquele olhar assim pro guarda lá do local. A gente vai pegar você.
Isso acontece. No momento que o guarda tá indo embora pro seu carro, afinal, fechou ali o shopping e tal. Se tem um shopping, um mercado, alguma coisa assim, está no seu estacionamento. Eu acho que é um shopping. Não sei se é Não shopping, vou uma lembrar também loja, agora. alguma É, coisa uma assim. loja. Uma loja de quadrinhos, não sei. Ali eles entram, eles saem, o guarda sai. E aí eles aparece. Isso é interessante do filme. Aparece uma câmera em primeira pessoa ali, meio do céu, né? Como eles fizeram isso? Não tinha drone nessa época, eu acho. Mas fizeram conseguiram fazer algo bem interessante. Por que foi feito isso aí? Eles tentaram fazer no filme, iam fazer a eles, os possíveis vampiros, pendurados por cabos de aço. Mas isso que acontecia era custo. Era muito custo. Então, para cortar custo, eles fizeram uma câmera apenas aparecendo em primeira pessoa, dando a impressão que seriam os vampiros que estavam sobrevoando a área. E aí apareceu isso, eles atacando o guarda e o levaram embora. Tempos depois aparece alguém colando a foto do guarda, também no mural ali, onde tem várias pessoas desaparecidas. E nunca mais foram achadas. Nunca mais foram achadas, exatamente. Interessante. E aí, os dois irmãos, o Sam e o Michael, saem para ver a noite, como está ali o clima, conhecer a cidade, né? Eles vão até um lugar ali onde tem um show, tem até um cantor de rock que toca meio saxofone, é uma mistura ali e tal, um show bem, bem interessante Se não me deles engano, ali. é um cara bem reforçado, né? Se não Isso, ele é até conhecido, ele é um cantor realmente ali, ele fez até parte de uma turnê com a Tina Turner, na época dos anos 80. Se não me engano, ele trabalhou com a Tina Turner há quase 10 anos, esse cantor, guitarrista, toca vários instrumentos ali, nesse momento ali do filme, né? E aí, o Michael, que é o mais velho, um dos irmãos mais velhos, acaba encontrando a Star, que é uma mulher assim, uma moça, né? Que está lá no canto do show, eles acabam trocando olhares, ela olha para ele olha para ela, e aí surge um clima, um momento em que ela se afasta e ele vai atrás dela. E aí acabam conversando, nisso chega o grupo de motoqueiros, que é liderado pelo David ali. Ele não gosta do que vê, porque até então o filme dá a entender, não mostra nada que eles são namorados, alguma coisa, mas dá a entender que ele gosta dela. Ou eles tiveram alguma coisa no passado e ainda tem uma certa ligação entre os dois. O filme mostra ali que a primeira atenção dele ao local que ele chegou foi ela, né? Isso, exatamente. Mostra ali bem certinho. A Star, ela está ligada ao grupo de David, mas sua situação é complicada do que simplesmente ser uma vampira integrante da gangue. E ela é uma vampira também, né? Ali. E aí, chega lá o David, que é o ator lá do 24 Horas. Exatamente. Chega lá e não gosta do que está acontecendo, mas também não expressa, assim, violência nem nada. É apenas, vamos andar de moto com a gente. E aí levam o Michael e ela também. E aí deu uma moto pra ele lá, eles vão acelerando. Parece um nevoeiro, assim, bem interessante no filme ali. E aí eles querem puxar ele para a gangue deles. Eles dão uma bebida pra ele, como se fosse um elixir. Só que aquilo ali, o que é? É sangue. É sangue. Feito, um sangue assim, numa garrafa, alguma coisa assim ali, no recipiente, mas aquilo ali é um sangue próprio para os vampiros, para atrair as pessoas, dar um certo significado, passar uma maldição ali para ele. Não foi mordido para se tornar o vampiro, ele apenas bebeu esse elixir, esse sangue ali que teve. E aí que dá início à história dele como vampiro. Ele não chega a se transformar 100% como vampiro, como os outros, como os motoqueiros lá, o grupo. E a Star também não chega a se transformar. Ela é uma semi-vampira. Não chega a ser uma completa não. Não, completa não é. Completa Nem não ela e nem o Michael, que chegou há pouco na cidade. Eles estão ainda em fase de implantação. Fase de experimento para
o grupo de motoqueiros liderado pelo David. E eles querem que eles sejam completos os dois para que seja do grupo deles. E aí começa a aparecer algumas certas cenas ali e tal, onde o Michael começa a se tornar diferente. Começa a usar óculos escuros, a luz do sol já fica meio ruim para ele, né? Começa a dormir, trocar a noite pelo dia, dorme mais de dia e fica mais esperto, acordado à noite. Ou seja, pontos assim mais diferentes. Tem até uma cena que o seu irmão Sam está tomando banho na banheira com o seu cachorro. Se não me engano, tem um rádio ligado, alguma coisa ali. E no momento que dá aquela vontade de beber sangue do seu irmão, que é uma casa de 2 andares, o Michael sobe as escadas, já aquela vontade de tentar atacar o seu irmão, e o cachorro dele ataca antes dele. O cachorro do Sam, né? O ataca antes que o cachorro está junto com o Sam no banheiro. Inclusive até parte a mão dá uma mordida na mão do Michael. E aí o Sam vai lá e o que está acontecendo? O que você vai fazer comigo? E tal. O Sam começa já a se ligar. Por quê? Porque ele é amigo dos 2 irmãos lá, os irmãos Frog, que falam muito pra ele sobre mistério e vampiro. É bem interessante, né? Mesmo, cara. E aí o filme dá se enrolar nessa parte, né? E tal. É tudo à noite que aparece ali. Tanto que os atores parece que tiveram que trocar o dia pela noite, realmente. Né? Inclusive nos bastidores aparece, né, que eles tinham que escurecer todo onde eles ficavam, né, para eles poderem dormir de dia. O grupo de motoqueiros é só à noite, só à noite, né? Então, nas gravações do filme, eles ali, a maior parte, quem aparecia mais na cena noturna do filme, dormia durante o dia para ficar acordado a noite toda para fazer as gravações do filme. É porque o filme era sobre vampiros, né? E vampiros andam somente à noite, né? É bem interessante. Sobrevoam somente à noite, né? E aí tem uma cena no qual a mãe deles, ela, se não me engano é Lucy o nome dela, acaba entrando numa loja. E aí os motoqueiros entram também ali. Daí o dono da loja, que é o Max, que é um ator já falecido até, ele acaba expulsando eles. Eu não quero ver vocês aqui. Daí ele faz todo o cortejo, faz toda a encenação ali, tenta conversar com a Lúcia ali e tal. Ele gosta dela, né? Começa a tentar atrair ela ali na conversa. E eles acabam saindo, jantar fora e tal. Tem uma certa ligação entre eles. Mas o final que é surpreendente para esse Max, né? Então o filme dá sem correr nessa parte. Tem uma cena da ponte ali, não sei se você lembra, que eles ficam pendurados da ponte, o grupo de motoqueiros, e juntamente com o Michael. O Michael já está fazendo parte do grupo deles. Porque o Michael também tem aquele espírito de liberdade. Ele quer parar de estudar, ele quer ir trabalhar, ter seu próprio dinheiro, ter sua própria vida. Não depender ali da sua mãe, do seu avô ali e tal, naquele momento. Ele quer voltar para a cidade onde ele estava, porque ele gostava de lá. Ou seja, ele quer tudo isso, ele quer liberdade. E ele vê nesse grupo de motoqueiros uma possível, assim, solução, estilo de vida uma diferente. Realização do pensamento que ele pensa. Exatamente. Né? Por isso que ele segue, né? E vê estar também junto com o grupo, então isso aí atraiu mais ele ainda. Mas ele vê que os caras, ele não é bobo. Ele vê que os caras não são boas pessoas ali. Ele vê que os caras, ele gosta do estilo de liberdade deles, mas vê que eles não são, assim, boas pessoas. Realmente um exemplo para seguir naquele momento. Mas ele continua, né? Continua no grupo e tal. Ele bebeu a bebida. A partir do momento que já é 50% vampiro, praticamente ele nem sabe disso, mas ele todas as mudanças que aconteceram com ele mostram isso aí pra ele, né? E aí ele começa a fazer parte do grupo. Tem uma cena lá da ponte. Essa ponte, nossa cidade Santa Carla, que é a original Santa Cruz, uma cidade litorânea lá dos Estados Unidos, essa ponte não existe na cidade, sabia? Não tem uma ponte. Eles queriam fazer uma cena como essa. Mas aí o que acontece? Eles foram tentar ver onde tem uma ponte dessa forma que a gente possa fazer uma cena assim. Só tem aqui a 300 quilômetros daqui.
Eles foram lá para fazer a cena. Fazer a cena para dizer que era na cidade de Santa Carla. Então foi uma cena bem bacana. Eles ficam pendurados, os vampiros, né? Pendurados numa ponte, como se fosse uma linha de trem ali, uma coisa assim. Ficam lá e eles se jogam naquele momento lá de cima, no nevoeiro lá embaixo. Falam, Michael, se joga junto, né? Eu vou morrer e tal. Se joga, cara. E eles se jogam lá no nevoeiro. Eles acabam voando por ali. Aí que o Michael vê o que realmente está acontecendo naquele momento. É bem interessante mesmo. O seu irmão, Sam, tenta contar para sua mãe alguma coisa, mas ela não acredita em nada disso. Seu avô também é meio assim, meio cético com relação a isso. Mas ele sabe o que está acontecendo na cidade. Nisso aparece um mural, onde tem mais e mais fotos de pessoas desaparecidas na cidade de Santa Carla. Mas nenhum mistério é resolvido. Engraçado que nem a polícia aparece naquele momento ali, né? Não aparece. É verdade, cara. Não aparece polícia. Tem desaparecimentos, tem assassinatos, mas a polícia não aparece. Algazarra na rua, de tudo não, tem. Não aparece nada ali, né? Então, ou seja, é pra mostrar realmente o instinto desse filme, assim, pra mostrar aquela sensação de liberdade. Assim, como é que eu posso falar? Uma cultura dos jovens naquele momento, naquela cidade ali. E aí, tudo dá-se a entender que o Michael virará realmente um vampiro 100%. E a Star, que é a sua amiga, que é o flerte dele, né? Estão conversando, tá tendo uma ligação entre eles. Tem um menino que anda junto com a Star. No filme não fala realmente se é filho dela ou irmão dela, apenas está junto com ela. Está junto. Um menininho aí de mais ou menos quase 10 anos, menos um pouco. Sempre está com ela também. Dá-se a entender que é um irmão, mas a gente não sabe, o filme realmente não explica isso aí pra gente. E é interessante que no final do filme esse menino se transforma em vampiro. Também fica lá, transforma em vampiro. Fica bem doido realmente o menino lá transformado, né, em vampiro naquele momento. E ela não se transforma em vampiro, porque a fase dela não está ainda em 100% igual ao Michael. Ou seja, os dois são iguais. E ele sabe que as suas vontades, os seus anseios com relação a vampiro estão a cada dia aumentando mais. Para ele tentar se salvar disso, e também para salvar a Star, o que ele tem que fazer? Juntamente com o seu irmão e os amigos do seu irmão, né, eles têm que tentar matar o líder dos vampiros. Que, matando o líder dos vampiros, aí a maldição para eles se encerra. Aí ia se encerrar daí, né? Bem interessante. E aí, eles tentam fazer isso. Até então, na cabeça deles, o David, que é o Safer Sunderland, que é o líder dos vampiros. Mas eles têm uma surpresa depois. Eles tentam atacar o grupo de motociclistas, tentam verificar onde eles estão dormindo e tal, onde eles ficam escondidos durante o dia, para aparecer à noite. Eles conseguem seguir eles ali e acham como se fosse uma caverna, como se fosse um lugar diferente, cara. Realmente assim, bem escuro ali e tal. Onde eles entram lá, eles verem os vampiros dormindo de cabeça para baixo, pendurados. Essa cena é interessante. Ali, bem interessante mesmo. Todos eles dormindo assim com os braços assim ali, ó, dormindo ali e tal, de cabeça para baixo, né? E aí todos eles, só que eles cometem um erro. O grupo comete um erro. Por quê? Porque eles vão lá e metem a estaca num vampiro apenas naquele momento. O vampiro. E o vampiro morre. Só que no momento que ele morre, ele sente dor. Ele está cravando uma estaca no peito dele. Ele grita e aí acorda os demais. E aí não tem muito o que fazer. É pena para quem te quer realmente correr e tentar se proteger dos demais que vêm atrás. Aí ele vira uma luta realmente ali entre eles, ali naquele momento. Entre o grupo e o grupo de motociclistas, que são os vampiros que estão ali prestes a pegar eles. Mas o interesse deles realmente é o Michael. É o mais velho, o irmão mais velho,
para tentar levar ele para o seu grupo de vampiros. Mas aí eles querem ele 100%. Eles querem transformar ele nesse mais um vampiro para o legado deles. É um filme top, realmente, cara. Eu gosto muito desse filme. Traz suspense, traz mistério, traz ação também ali. Exato. E também a parte dos vampiros, que é ótima mesmo para assistir. Sem dizer que é um filme nostálgico, né? E ele tem uma ligação ali, se você perceber, e até na época, o pessoal até estranhou, até houve a crítica falando, né, que quiseram meio que se deixar meio que, por ele começar a ter um começo infantil, né? A ideia era ser um filme infantil, tentaram ligar ao próprio Peter Pan, né? Houve uma tentativa dessa lá da Terra do Nunca, dos jovens que que não envelhece, a tentativa de ser um vampiro para nunca envelhecer, né? Presos ali no mundo só, e houve essa crítica, vamos falar, de tentar ligar até ao filme do Peter Pan lá. É bem interessante, Interessante. cara. E também eles tentaram fazer, desde o início do filme, a ideia, o que era? Era tentar fazer um filme parecido com o filme Goonies. Era mais ou menos essa ideia. Mais ou menos um filme parecido com o filme Goonies. Mas aí, esse diretor que veio para substituir um outro, falou, não, eu não quero. Eu quero um filme totalmente diferente. Esse diretor que teve a ideia de deixar eles um pouco mais velhos, né? Envelhecer eles um pouco mais, né, Sander? Exatamente. O elenco dos filmes, né? O Kiefer Sutherland, o David, que é o motociclista, lá, o líder dos motociclistas. O Corey Haim, é o Sam, né? O garoto lá, o adolescente. Esse Corey faleceu em 2010. Um ator aí que fez parte também lá, vários filmes, né, dos anos 80. Não foi ele que fez o Bala de Prata também? Se eu não tô enganado. Corey. Será que foi? Corey Haim? Não sei, cara. Não sei se não foi ele também. O Corey Feldman, que era o Edgar Frog, que era esse Corey Feldman que fez lá o outro filme também. Tinha uns garotos lá. Não eram Garotos Perdidos, mas era outro nome muito parecido lá também. Parecido com o nome. Também fez vários filmes aí. Garotos Perdidos lá. Ele fez até um filme lá que tem o Tom Hanks lá, que era o vizinho lá, que era Meus Vizinhos São um Terror. Também que ele fazia o garoto lá e tal. O Jason Patrick, que fazia o Michael, né? Que é o garoto que eles queriam lá pra fazer parte do grupo de vampiros. A Jamie Gertz, que é a Star. A Diane West, que é a Lucy, né? A Lucy, mãe dos garotos. O Edward Herrmann, que é o Max, que é um ator já falecido em 2014. Que fez também o pai do Riquinho Rico lá no filme. Verdade. É esse aí, é esse cara. O Alex Winter, que é o Marco, que, se não me engano é um vampiro Marco, que foi o primeiro morto lá no momento que eles colocam a estaca lá no momento que eles estão dormindo lá, que coloca a estaca no peito, que é morto nesse momento. E aí depois acaba acordando os demais e vira aquela correria lá nesse lugar, né? O Brooke McCarter, que é o Paul. O Billy Wirth, que é o Dwayne. O Jameson Newlander, que é o Alan Frog. E o Bernard Hughes, que é o avô. Lá, ele é o avô dos garotos. Que ele morreu, se não me engano, em 2006. Parece com 90 anos, uma coisa assim. Exatamente, Então né? é bem interessante, cara, esse filme. É top mesmo, né? E tem uma particularidade desse filme que quase o Jim Carrey trabalhou nesse filme. Quase. Iam chamar também o Jim Carrey pra participar do filme, ser um dos vampiros ali e tal. Acho que seria o líder dos vampiros, se eu não tô enganado. No lugar do Kiefer Sutherland, né? Só que o Sutherland, ele tinha, uma indicação aí. Ele foi muito bem falado pelo Steven Spielberg, né? Isso. Foi uma carta de referência. Exatamente. Assim. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o finalzinho do filme. Exato. Uma curiosidade muito interessante, o título de Lost Boys faz referência aos meninos perdidos de Peter Pan. A ideia é que os vampiros sejam como os jovens que nunca envelhecem. Eles vivem eternamente como adolescentes, sem precisar enfrentar as responsabilidades da vida adulta. Só que existe uma diferença enorme. Em Peter Pan, isso é uma fantasia. Em Os Garotos Perdidos, é uma maldição sobrenatural. Ou seja, eles são vampiros. É baseado em uma história real? Não. O filme Os Garotos Perdidos não é baseado em uma história real. Não existe um caso real que tenha inspirado diretamente a história de Santa Carla ou a gangue de David.
O filme é uma obra de ficção. Porém, ele utiliza elementos tradicionais das lendas de vampiros e mistura isso com a cultura jovem dos anos 80. Como eu comentei aqui, o lugar onde eles estão lá é Santa Carla, a cidade. Onde eles estão gravando, é um nome fictício, mas onde eles estão gravando é Santa Cruz, uma cidade litorânea realmente lá. Lá teve crimes em 1970. E muitos crimes. 28 assassinatos teriam sido contados ali naquela região, cometidos por 2 serial killers ali. Isso a tornou a capital do crime. Tanto que isso é levado também lá para o filme, onde eles estão entrando na cidade. E aí aparece, atrás da placa com o nome Santa Carla, aparece lá capital mundial do crime, uma coisa assim. É bem interessante mesmo, né? O diretor que fez fez totalmente o filme ali, fez essa mudança totalmente ali, Joel Schumacher, criou uma estética muito característica. O filme mistura terror gótico, neon, rock, praia, motocicletas e adolescentes. E, claro, vampiro. Exato, né? Essa combinação acabou sendo uma das marcas registradas do filme. É justamente por isso que Os Garotos Perdidos parece tão diferente dos filmes clássicos de vampiros. É totalmente diferente mesmo. No final desse vídeo de hoje, nós vamos ler todos os comentários do filme A Hora do Espanto, para você ver a diferença que é de um filme para outro. Esse filme é totalmente diferente. Ele tem uma história por trás disso. Uma história onde envolve vários personagens. Ali no filme, do Hora do Espanto, é apenas o casal ali, mais um amigo que tem toda essa história ali. Então já começa do início ao final ali com vampiros. Aí esse Garotos Perdidos tem uma história, já tem um enredo diferente realmente de um filme de vampiro. O Sutherland lá, se você for ver o visual dele, de vampiro, ele tem aquele cabelo que é meio curto em cima, e tem, como diz, meio que uns puxadinhos por baixo, loiro, né? Aquilo lá foi pra época, ele se inspirou muito no famoso Billy Idol, né? Roqueiro americano que fazia muito sucesso na época. E se você for pegar os dois, eles têm quase que os mesmos estilos ali, né? Ele se inspirou muito no Billy Idol pra ter aquele visual ali, né? O que torna os vampiros diferentes nesse filme? O filme apresenta algumas regras próprias para seus vampiros. Eles possuem força sobrenatural, capacidade de voar, presas, comportamento predatório, grande resistência física e vida extremamente prolongada. Mas existe uma característica particularmente interessante. Eles ainda mantêm aparência jovem. Ou seja, o filme é feito naquele momento. Né? Eles estão na cidade naquele momento. Se tivesse passado 50 anos, eles estariam da mesma forma jovens. Né? Por quê? Porque eles são vampiros. Isso que dá aquele toque diferente no filme. Michael e a transformação. Michael começa a passar cada vez mais tempo com David e seu grupo. Ou seja, ele vê no estilo deles, no estilo de liberdade, no estilo que chama atenção para ele. Ele acaba bebendo sangue de vampiro e começa a apresentar mudanças. A transformação é gradual. Ele começa a perceber que seus sentidos estão diferentes. Possui uma força maior. Começa a sentir atração pelo sangue. Ele se tornando algo diferente. Está se tornando algo diferente de humano. Ele vê a mudança dele. Tanto que ele quase tenta atacar o seu próprio irmão para beber o sangue. E o seu irmão, que tem os amigos lá que gostam de coisa de vampiro, aí é um prato cheio. Exato, né? Acham também que o namorado, entre aspas, da sua mãe, que é o Max, poderia ser um possível vampiro também. E aí o que acontece? No momento que eles estão juntos no jantar lá e tal, tentam jogar água benta, não acontece nada. Tentam jogar alho na comida lá, mais alho na comida para ele comer lá, não acontece nada também com o Max. E aí isso tira a percepção deles, né, do filme, que o Max poderia ser um vampiro. Então tirou ali deles ali. Eles tinham essa dúvida. E uma coisa peculiar no filme faz toda a diferença.
a gente vai ver que o Max realmente é um vampiro. E ele não é um vampiro comum, ele é o líder dos vampiros. Todo mundo achava que o David, o motociclista lá, com o cabelo do Billy Idol, Exatamente. seria o líder dos vampiros, mas não é ele. É um outro de fora, é o Max, que é o líder dos vampiros. Mas por que não acontece nada com ele ali? Na teoria do filme, por que acontece? Porque o Michael, quando ele vê que ele foi até a casa, ele está tendo um contato a mais com a sua mãe, ele convida ele para dentro da sua casa. Tanto que o Max fala isso no filme. Garoto bobo, eu estou aqui porque nunca convide o vampiro para entrar na sua casa. Ele convidou o vampiro. Dando de frente ali com a lenda, né? Sem Isso. convidar. Então por isso que é interessante, cara, essa lenda dos vampiros, né? A gente fala muito sobre vampiros, assim, tal, né? Mas tem um ponto peculiar que realmente mexe com a nossa curiosidade, mexe com a nossa imaginação. Convidar um vampiro para entrar na sua casa. Ele chega e fala, por que você não entra? Então eu vou entrar. Porque a partir do momento que você convida um vampiro para adentrar a sua casa, ele pode entrar a hora que ele quiser. E isso acontece também no filme A Hora do Espanto, onde a mãe do rapaz ela convidou o vizinho que havia se mudado para tomar um vinho ou chá na sua casa. Ela convidou ele. A partir do momento que convida, ele pode entrar de quantas vezes ele quiser, da forma que ele quiser. Exatamente. Isso ficou bem nítido desse filme. E aí, o final do filme que acontece? O Max realmente vai atrás, né, da sua gangue lá e tal. E aí acaba tendo... eles acabam matando os vampiros, né? Tendo uma luta ferrenha entre eles, os garotos, né? Ela também. O David acaba levando a Star embora para um outro local. A sequestra, e aí o Michael, com o seu irmão e os amigos do seu irmão, tentam salvá-la, tentam matar os vampiros. A única forma. E eles verem também que para o seu irmão voltar ao normal, para Star voltar ao normal, para o garotinho lá que está com a Star voltar ao normal, eles têm que matar o líder dos vampiros. Eles acham que o David que é o Safer Sutherland lá, mas... E acabam o matando. No momento que vê ele... tem uma luta entre eles na casa lá e tal. No momento que eles vê que não mataram ele, mas não adiantou nada, a maldição não acabou, eles veem. Ele não era o líder dos vampiros. Aí que o Max aparece. E aí o Max se transforma em vampiro. Aí fala, eu sou o líder dos vampiros. Eu gostei de você, Lucy. A família, que é os vampiros, precisam de uma mãe como você. Por isso que eu escolhi você para assim tentar seduzir você para que você se casasse comigo, porque a família precisa de uma mãe e eu queria que esses garotos fizessem parte da nossa família de vampiros. Então, desde o início que ela chegou na cidade, ele focou muito nela, para que ele viu nela uma mãe para a família de vampiros. O Sander focou bem no detalhe das frases, né? Isso, ele lembrou bem dos detalhes da lembra, frase. cara. Eu assistiu várias vezes esse filme aí, né? Então, assim, eles queriam realmente isso. O Max, que é o líder dos vampiros. Ele se transforma, é um animatrônico ou... animatrônico ou maquiagem. Acho que é maquiagem, Então, maquiagem, né? Diz que como que é o nome lá? A lenta de contato que eles usavam, diz que era pintada à mão e era de vidro. E tinha um líquido lá que irritava os olhos. Isso. Diz que eles aguentavam apenas, no máximo, com essas lentes de contato, na época de vidro, apenas 10 minutos por cena. E tem uma curiosidade, né, também, parece que uma cena que alguns vampiros, um vampiro lá, ele começa a chorar, diz que ele tá chorando de verdade, que lá, porque tá ardendo muito o olho dele. Exatamente. Cara, é um filme top mesmo. E aí, o que acontece? O Max se transforma, mostra quem realmente ele é, e acabam matando ele. Como que ele morre? Eles estão quase perdidos dentro da casa, ali o vô dos garotos chega com um jipe, com tudo,
bate na casa, na parede da casa, uma das estacas ou um chifre de um animal que ele empalha, né, lá. O David morre com isso. Ele empurram o David lá, que seria o sublíder dos vampiros, que é o do motociclista lá. Acabam jogando ele em cima de um chifre de um animal lá. Não é alce, eu não sei o que seria lá, um animal lá. E aí ele acaba morrendo daquela forma. No momento que o vovô chega lá, o avô dos garotos chega, bate na casa, um dos chifres, um pedaço de madeira grande, atravessa bem o meio do peito dele. Ele acaba caindo na lareira e explode com tudo. Um dos vampiros é morto também ali, dos integrantes do grupo de motociclistas é morto com água benta. Eles jogam água benta dentro da banheira, empurram ele para dentro e acaba morrendo dentro da banheira. E ali é uma cena bem, bem icônica, por quê? Porque aparece um sangue na banheira ali, só que o sangue vai lá também na pia da cozinha, sobe pra cima, vai na pia em outro local lá da casa, ou seja, explode com tudo ali realmente, a água benta misturado com o sangue lá do vampiro. Bem interessante, né? Todos os vampiros são mortos, né? E ali também o líder deles também é morto. E o vovô chega no momento que termina o filme, quase termina o filme. O vovô chega, abre a geladeira, pega um refrigerante gelado e fala: essa cidade é boa de viver. Só é ruim os vampiros. É bem interessante. Essa cena aí, se eu não estou enganado, tem em alguns países. Parece que em alguns outros países essa cena que o Sander falou parece que me foi cortada. Não sei o porquê, mas em alguns países essa cena não foi mostrada, né? É um filme bem bacana. É interessante, bem interessante, né? Não é um filme de terror. Terror não é, mas é um suspense, é um mistério, é um filme, assim, diferente mesmo, de vampiros. Não é aqueles filmes que a gente vê aí por aí, história, do início ao final, só vampiro. Não, tem uma história por trás, tem um enredo, é bem diferente mesmo. Eu gosto de assistir esse filme. É um filme... Traz a nostalgia dos anos 80, mas também traz aí uma história por trás. É um filme que chamou muita atenção para a época e chama atenção até hoje por causa dos bastidores desse filme, né? Trouxe infelizmente, muitos jovens aí, que fizeram esse filme foram por outros caminhos, né? Outros já morreram. Infelizmente, teve até casos ali, um dia a gente não pode falar aqui na rede, né? Mas casos adultos ali que se aproveitaram até de jovens ali no set de gravação, né? Infelizmente, se você for pesquisar sobre a parte de trás e as câmeras aí do filme Garotos Perdidos, você vai ficar espantado com as coisas que aconteceram por trás das câmeras. Infelizmente, que a gente não pode falar, que foram até coisas bem pesadas, né, Sandro? Exatamente. Título original, The Lost Boys. Título no Brasil, Os Garotos Perdidos. Ano 1987. Direção, Joel Schumacher. Roteiro, Jeffrey Boam e Janice Fisher. Produção, Richard Donner. Gênero, terror, comédia, fantasia, aventura e mistério. Aproximadamente 97 minutos. Ambientação, Santa Clara, uma cidade fictícia da Califórnia. Que o nome seria ali Santa Cruz. E o estúdio Warner Bros. O filme se tornou um dos maiores exemplos do chamado terror adolescente dos anos 1980. Bem interessante mesmo esse filme, que é top. Isso. Peço para você, curta, comenta e compartilha nosso vídeo para mostrar para a plataforma que ele tem relevância e a plataforma mostra para mais pessoas, tá ok? Dá uma olhadinha no nosso clube de membros lá, que lá tem alguns precinhos a menor que um café na padaria. E eu também vou deixar alguns produtos, não só apenas na descrição do vídeo, mas também no primeiro comentário fixado lá. E você, adquirindo qualquer produto, tanto da descrição como do primeiro comentário fixado, você apoia diretamente o nosso canal, tá ok? Você sabia que o Max, que é o líder dos vampiros, ele recebeu esse nome em homenagem a um outro personagem que teve no passado? Foi um filme do Nosferatu né? De 1940 ou 50, uma coisa assim. Que também teve uma releitura agora há pouco tempo. Isso. Também, né? Então ele teve um personagem lá que era o Max, e aí também pegaram um personagem para fazer uma como se fosse uma homenagem aí a esse personagem lá do filme Nosferatu também. Exato, né? De 1940, 1950. Um dos diretores que iniciaram
a trama do filme, abandonou o filme, sabia, né? É. Daí que foi chamado Joel Schumacher. E aí um dos diretores foi para fazer o filme Máquina Mortífera. Exato, né? Tem uma cena do Máquina Mortífera, que também aparece lá o Mel Gibson com o... Não vou lembrar o nome do outro ator lá, mas Puxa é bem vida. famoso também. Acabei esquecendo o nome É. dele lá. Eles estão perto de um telefone público, estão na frente de um cinema. E lá no cinema aparece The Lost Boys. Homenagem ao Garotos Perdidos. Ao Garotos Perdidos, Que ele exatamente. tinha, que o diretor fez, porque ele tinha participado do início desse filme, né? Largou lá pra ir pro Máquina Mortífera. Aí que veio o Joel Schumacher depois. Joel Schumacher. Exato, né? Bem interessante mesmo, né, cara? Vamos para os comentários, Eric? Vamos para os comentários. Curta, comenta, compartilha nosso vídeo, tá ok? Os comentários é do vídeo passado, que foi, Sander? A Hora do Espanto. A Hora do Espanto. Também sobre vampiros, né? É um filme bem top mesmo, né? A Hora do Espanto é um clássico mesmo, né? Teve um depois, lá em 88, que foi o 2. Não fez tanto sucesso. Não fez tanto sucesso. Foi uma sequência boa, mas devido a um crime que aconteceu lá, também abaixou. Foi um filme, Amenizou. foi um filmão, né? Mas não fez tanto sucesso. Amenizou aí o clima de divulgação, de ambientação aí do Exatamente, filme 2, né? Então o filme A Hora do Espanto, você comentou, e a gente vai ler agora aqui pra você. O Eric Rodrigues de Oliveira. Olá. Olá. Meu nome é Paulo. Eu tenho um relato que aconteceu comigo quando eu era mais jovem. Olha aí. Quando eu estava vindo de uma festa, à noite, com meus amigos. Nós nos separamos e cada um fomos para nossas casas. Eu estava voltando para casa. Nesse dia estava um nevoeiro e passei pela frente de uma casa velha que vivia um senhor de idade. Quando um ser pulou uma cerca e caindo no meio da estrada, eu pensava que era o cachorro do vizinho, pois o cachorro era grande. Mas tudo mudou quando ele ficou totalmente em pé e eu não esperei. Voltei correndo para casa e a criatura continuava me seguindo. Até que cheguei em casa, a minha avó fechou a porta no momento que eu passei. Eu fui perguntar se ela viu o que era aquilo pela janela e ela tinha me dito na época que parecia ser um cão grande. Eu, na mesma hora, já pensei que, sem dúvida, era um lobisomem. Um dia se passou desde esse ocorrido, eu estava falando com minha prima sobre o que tinha acontecido comigo. Ela não estava acreditando. Até o mato e os galhos das árvores caídas estavam se quebrando. Eu acho que era ele que estava nos seguindo na estrada. E ele, pelo mato, depois desse dia, eu não o vi mais. Eu agradeceria se meu relato fosse passado no seu canal. Olha só, como que é o nome dele? Bem interessante. O nome dele é Paulo. Paulo, obrigado Só que o codinome é Eric Rodrigues de Oliveira. Valeu pelo comentário, Eric Rodrigues de Oliveira. Sinistro, né? Bem sinistro mesmo. É isso que a gente quer. Não precisa vocês comentar o que está passando o vídeo daquele dia. Qualquer experiência que vocês tiverem, com qualquer coisa sobrenatural, de mistério, qualquer coisa. Comente aí. Não precisa ser especificamente daquele tema. Exato, ali. né? Qualquer coisa que vocês quiserem escrever, pode escrever. Ninguém vai dar risada. Em outros canais pode ter alguém dar risada, virar chacota. Aqui não. Aqui a gente leva a sério e trata vocês a sério e com respeito sempre. Tá ok? Obrigado pelo comentário que você fez. O Akamikaze. Água benta não faz efeito porque quem ofertou não tinha fé. O Peter. Exatamente. No filme. Foi o que mostrou o filme, né? No filme A Hora dos Espantos, eles tentam fazer um teste lá com o líder dos vampiros. Se não acreditar, não faz efeito. Levam água benta pra ele beber.
mas ele bebe e não acontece nada. Ou seja, por que não acontece nada? Porque quem ofertou realmente ali a água benta não acreditava Exato, né? no que poderia acontecer. Então é isso. Quem que escreveu aqui? Nilvânia Bezerra, 9691. Pra mim, esse filme de 85 é o melhor. Sempre um clássico, o elenco maravilhoso. O Chris Sarandon merecia muito mais reconhecimento do que teve na época. Merecia mais sucesso ainda. De todo jeito, para mim, é um excelente filme que marcou minha infância. Obrigada por relembrar a Hora do Espanto. E colocou as mãozinhas. Abraço para você, Nilvânia Bezerra, 9691. Obrigado, Nilvânia Ribeiro. Bezerra. Bezerra. Nilvânia Obrigado. Bezerra. Obrigado pelo comentário, tá bom? A Leda Maria. Leda Maria. 8001. Tava com receio que fossem comentar a Hora do Espanto Remake, 2011. Nem assisti a este. O original é quase sempre o melhor, ou seja, o de 85. Então ela gosta do remake. 2011. Muitos não gostam e não gostaram do remake, né? No começo do filme, acho que o que desperta mais a curiosidade do Charlie é quando ele vê no noticiário a notícia do desaparecimento da tal moça que perguntou sobre o endereço do Jerry. Exatamente, o filme tem lá. A moça que estava na calçada e perguntou: Exato, né? aonde fica o número tal? Ele fala: não, é lá aqui, ao lado da minha casa. Ela vai lá, depois ele vê a reportagem que a moça desapareceu. E acho também que o vampiro já sabia que o apresentador do programa de terror era só um ator. Ele queria mesmo era assustar o Charlie. Outra coisa legal do filme é a trilha sonora. Até hoje curto ouvir o tema principal, Come to Come, o Roddy McDowall, o que fez o Peter. Era um excelente ator. Inclusive, trabalhou em O Planeta dos Macacos. Um abraço caloroso aos queridos amigos e inscritos. Abraço, Leda Maria. Abraço, Leda Maria. Obrigado pelo comentário, tá bom? Exatamente. O Edson Barbosa de Holanda, 2356. Grande Edson. Todo domingo está aqui comentando. Ele lá de Recife, Pernambuco. Edson Barbosa de Holanda. Esse dava um pouco de medo na época. Fala sério. Esse Nosferatu novo não assisti, mas acho que daria um belíssimo vídeo para o canal vosso. Ótimas pesquisas vocês fazem para os vídeos. Meus parabéns. São os bons. Obrigado pelo elogio. Obrigado. Eles que venham por aqui não passam. Vamos fazer um vídeo qualquer dia tentando descobrir o mistério desse bordão do Edson Barbosa. Por quê? Eles que venham por aqui não passam, hein? Interessante. Obrigado pelo comentário, tá bom, Edson? A Lida Maria comentou o comentário do Edson. Edson, eu também não assisti a versão recente do filme Nosferatu, mas acho que o melhor Nosferatu é com o Klaus Kinski. Não sei se você assistiu a este. Então ele comentou lá. Um abraço também ao Mauro J2X, que sempre comenta também. Obrigado, Mauro. Obrigado pela presença também. Cassiano Silva. Abraço, Cassiano Silva. Também escreve lá, ele escreve lá do Alto Rio Doce, lá em Minas Gerais. Minas Gerais. Abraço a todo o pessoal aí de Minas Gerais, tá bom? E abriu comercial aqui agora. Abriu comercial. Uma loja bem famosa, mas não posso falar o nome aqui no ar. Enquanto você está abrindo o chat ali, tá? Quero pedir para você curta, comenta e compartilha, tá bom? Dá uma olhada nos produtos que estão aqui no primeiro comentário fixado aí do nosso vídeo e também na descrição aí do nosso vídeo. Você adquirindo qualquer produto, você apoia diretamente nosso canal, tá ok? Quem estava no chat aquele dia é Raquel Barsotti. Raquel Barsotti, obrigado, tá bom? Todo domingo também está lá com a gente. De São Paulo, se eu não tô enganado. No chat, é de São Paulo, o Francisco Vinícius Francisco. Tava meio desaparecido, hein, Francisco Vinícius? Apareceu novamente. Arquivos Colchac. Tem que dar uma passadinha no canal dele lá pra dar uma um abraço, escreveu boa noite. Boa noite. Sou fã desse filme. A Quinha de Caragua. Quinha de Caragua. Mandou também um beijo lá.
A Marlene-G7K escreveu boa noite. Boa noite, Marlene. Boa noite. Marilene. Marilene. Errei aqui. Marilene-G7K. Boa noite. O Francisco Vinícius tem um filme de 1971, A Casa que Pingava Sangue, da produtora Amicus, uma produtora inglesa. Este filme são 4 histórias. A última que eu mais gosto, é sobre um ator de filmes de terror. A Casa que Pingava Sangue. A Casa que Pingava Sangue, de 1971. Que vai em busca de uma capa original de vampiro para o seu filme, numa loja de antiguidades. E o dono da loja, que vende a capa para ele, é um vampiro real. Olha só. Na minha opinião, esse ator do filme, John Peter, pode ter inspirado Peter Vincent, do filme de 1985, A Hora do Espanto. Legal. Interessante. Abraço para você, Francisco Vinícius. O André... Abraço, Francisco. Obrigado pela presença, tá bom? André Conegundes. 9526. Ótimo filme. Abraço para você. Abraço, André. E o Cassiano Silva, que é lá do... Alto do Rio Doce? Alto do Rio Doce, Minas Gerais. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Então são essas pessoas que participaram, e a Raquel Barsotti também escreveu bastante lá. Abraço para você. Abraço, Raquel. Obrigado pela sua participação também. Todo mundo que entra no chat, ela escreve lá. Seja bem-vindo, fulano de tal. Abraço especial também para a Lida Maria, que todo fim de semana tá com a gente aí no canal, tá bom? Abraço para todos vocês que comentam, tanto os comentários normais quanto o chat também com a gente. Quer ter o seu nome lido aqui pela gente, a sua mensagem, o seu relato de suspense, de mistério? Não precisa ser o tema do dia. Escreve o que vocês quiserem. Deixa o seu nome, deixa a sua idade de onde você está falando, que a gente possa mandar um abraço para vocês aí. Exato, né? O que acharam do filme Os Garotos Perdidos? Fazia tempo que eu não ia falar desse filme, Garotos Perdidos, né? Mas é a primeira vez que eu assisti. Pra época, né? Foi um filme que chamou muita atenção. Hoje em dia, com tanta tecnologia que tem, né? Essa parte de suspense mudou bastante, né? Mas pra época foi um filme que chamou muita atenção. Eu repito, né? Pelo nome, na época não me chamou. Não tive muita curiosidade em assistir. Mas depois, né? O filme... eu assisti duas vezes, se eu não estou enganado. Vocês lembram daquele filme lá, Christine, o carro assassino? Lembram ou não? Não foi uma série? Isso aí não foi um filme? Não, foi um filme. Foi um filme? Eu vi falar. 70 ainda. Eu não lembro se eu assisti, cara. Final dos anos 70. Eu tô confundindo com um filme que eu assisti, que era um carro negro, estilo um Dojão preto. E não tinha ninguém dirigindo, e esse carro saía à noite passando por cima das pessoas. Diz que era um carro que estava possuído. Não era o carro lá da Comodoro, da novela Próxima Vítima? Também, né? Também, né? Se parecia esse carro, pode saber que tinha morte lá, né? Eu não lembro o nome desse filme, cara, mas eu lembro que ele passa por uma ponte de madeira, ele sai de um nevoeiro, cara. É tipo um dojão bem preto, todo escuro. E ninguém dirigia, né? Não lembro o nome do filme. A gente vai tentar trazer daqui uns dias esse filme aí pra vocês. Christine, o carro assassino. Será que tem uma história por trás disso? Exato. Não sabemos. Mas vamos tentar trazer pra vocês aí também. Qualquer dia desses. Com certeza, né? Mais mistério pra vocês. Canal Conectados S.A. Um canal feito exclusivamente pra você. Mistério, suspense e curiosidade. Toda semana, todo domingo, às 21 horas, tem mais um vídeo cheio de mistério para você assistir. Para você que ficou com a gente até agora, tá? Muito obrigado. Esperamos contar com você no próximo vídeo, tá ok? Sua cidade, às vezes pode ter alguma história, alguma lenda de mistério, de terror, de alguma coisa assim dessa forma. Traz pra gente as sugestões aí também. Um exemplo, eu moro em tal cidade, aqui na minha cidade tem a história... tal. A gente deixa a sugestão, a gente vai tentar ir atrás dessa informação, ver o que é, ver como que é essa lenda. E a gente tenta trazer aqui também para vocês. Fica a dica aí para vocês. Tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Grande abraço. Domingo que vem estamos aqui novamente, às 21 horas, horário de Brasília, com mais um tema
de mistério para você assistir. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.